A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, bom dia, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família. Peço que quando você abrir o vídeo para escutar, fique até o final, que no final eu vou estar orando pela tua vida. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para todo dia você receber uma palavra de Deus para o teu coração, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui agora, que Jesus, irmão, ele ensina a gente a ser prudente, sabe? A prudência é uma coisa de Deus. Prudência é você se prevenir agora para não cair numa armadilha lá na frente. Porque para Deus te levar para o futuro, você está no presente. Para Deus te levar para um futuro abençoado, um futuro seguro, você tem que estar prudente, tá entendendo? Com as armadilhas do inimigo, com pessoas que chegam perto de você, vestido de lobo, se fazendo de ovelha, tá entendendo? Se fazendo de boazinha, se fazendo que gosta de você, que ama você, mas na verdade mesmo ela quer ver você afundada. Quer ver você na lama, destruída, tá entendendo? Ela não tem prazer. Na hora que você, porventura, você tomar um tombo, ela é a primeira que vira as costas para você. Ela é a primeira que vai embora e fica dizendo, tá vendo? Eu não falei que aquele negócio ali não era de Deus? Eu não falei que aquilo ali era fogo de palha, que ia cair? Mas o teu fogo é de Deus, irmão. O teu fogo é do Espírito Santo, minha irmã. E vai permanecer aceso, tá entendendo? Porque lá em Isaías fala que não se apaga o pavio que fumeja na tua vida. Porque Deus te acendeu para você ser luz, para você ser acesa e ser uma candeia no meio do teu povo, no meio das pessoas onde você chegar, você fazer a diferença, tá entendendo? Mas tem gente que chega perto de você com astúcia para querer apagar a tua candeia, para querer apagar você, para que você não dê mais fruto. Porque a palavra de Deus diz que a árvore se conhece pelos seus frutos, irmão. Aí diz assim na palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, eu vou ler aqui para você, ó, que diz assim, ó, os falsos profetas. Quando a palavra de Deus diz falsos profetas, irmão, é aquelas pessoas que estão profetizando coisa fora da palavra de Deus. Por isso que todo vídeo que eu faço dentro da Bíblia, lendo a Bíblia para você, para que você saiba que é Deus que está falando com você através da palavra dele. E eu peço até que você também pegue sua Bíblia aí e compare do outro lado se a palavra que eu estou falando está mesmo escrita na Bíblia. Porque tudo que a gente fala tem que ser da palavra de Deus, irmão. Tem que ser pela Bíblia. Porque o Espírito Santo vai cumprir na tua vida a palavra de Deus. Ele está na nossa vida, na terra aqui, na nossa vida, vivendo dentro de nós para cumprir a palavra de Deus. E ele não pode cumprir uma coisa que Deus não falou. Se Deus me mandou falar uma coisa, eu não vou falar. Eu vou pregar essa palavra porque Deus mandou falar disso aqui, eu vou falar disso. Porque possa ser que todas as pessoas que abrem o vídeo aí do outro lado para escutar não estejam precisando dessa palavra, mas tem gente que precisa. E Deus sabe quem é que está precisando aí do outro lado de ouvir isso aqui. Então, aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 15, diz assim, ó, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, glória a Deus, tá entendendo? Tem muitas pessoas, irmão, que andam aí vestido de terno, gravata, paletó, não estou julgando a vida de ninguém, irmão, estou falando que vem vestido como um homem de Deus, como uma pessoa de Deus até você, tá entendendo? Fala bonito, se expressa bonito, mas na verdade mesmo são lobos devoradores, irmão. São pessoas interesseiras que vêm até você somente com o intuito de arrancar alguma coisa da tua vida. Tá entendendo? Todas as pessoas, irmão, que falam da palavra de Deus, e depois que ela termina de falar a palavra de Deus, ela vem pedir coisa para você com interesse de arrancar alguma coisa sua, pode descartar essas pessoas, que elas não são profetas de Deus, não são usadas pelo Espírito Santo de Deus, não, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que dar de graça o que de graça a gente recebeu do Senhor. Eu te abençoo com a palavra de Deus, pelas orações que eu faço para Deus te abençoar, para Deus te curar, independentemente de nada, de você cobrar nada de você, você não tem que pagar nada, tá entendendo? Agora, se de livre e espontânea vontade você tem o desejo de dizer, eu vou abençoar esse irmão, aí é problema seu, a gente não vai também se soberbecer, porque a gente não somos soberbos, mas eu fazer as coisas por interesse de arrancar dinheiro de você, tirar algum proveito da sua vida, não, Deus não faz isso não, irmão, tá entendendo? Pai, Deus disse, quando Jesus enviou os discípulos, disse, vai, tá entendendo? Não leva nada com você. E na casa que você chegar e receber a tua paz, ali tu fica,
Ali tu come com eles, bebe com eles, até o dia de vocês sair dali. Quando você for embora dali, deixa a vossa paz com eles, tá entendendo? Mas se não te aceitarem, saindo dali, você sacode até o pó da chinela e deixa para lá, tá entendendo? Porque aquelas pessoas já estão condenadas ao juízo eterno, tá entendendo? Porque rejeitaram não foi você, rejeitaram meu pai, rejeitaram a mim, rejeitaram a minha palavra. Então a gente não anda, irmão, pregando a palavra de Deus com o interesse de arrancar nada de ninguém, não, porque esse não é o caráter de Deus, não é o caráter do Espírito Santo de Deus. Então cuidado com essas pessoas, acautelai-vos com os falsos profetas, mentiroso. Chega falando o maior blá 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 aí junto de você, prometendo um monte de coisa, te dando um monte de coisa que Deus me mandou falar para você. Por isso que eu prego a palavra de Deus, irmão. Eu só falo o que Deus manda. Se Deus está dizendo que vai te abençoar, Ele vai te abençoar pela palavra dele. Pelo aquilo que ele falou na palavra dele, ele vai honrar você, porque ele quer que você prospere, ele quer te abençoar, mas também ele quer que você guarde a palavra dele, que você escuta a palavra dele, para que você esteja sempre com a vida firme, com os pés na rocha, que é Jesus Cristo, e mesmo que você tenha dinheiro, tenha empresa, tenha o que você quiser ter, você nunca vai se desviar do caminho de Deus, porque você sabe que você, tudo que conquistou foi pela palavra de Deus, foi pela presença de Deus na tua vida, e você nunca vai se soberbecer com isso, porque você é uma pessoa temente a Deus. Deus não quer perder tua alma. Aí diz assim, ó. Por seus frutos os conhecerei. Porventura colhe-se uva dos espinhos ou figo dos abrolhos, tá entendendo, irmão? Pelo seu fruto se conhece as aves, irmão. Pessoas, irmão, que quando abre a boca, dizem que é evangélica, mas quando abre a boca, quando tá com raiva, o que sai da boca daquela pessoa, quando ela está irada, está entendendo, não condiz nada com o Espírito Santo de Deus que vive na vida da pessoa. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, por isso que quando Deus chamou Isaías para ser profeta, Isaías disse, Senhor, eu tenho os lábios impuros. O anjo veio e purificou os lábios de Isaías com a brasa. Sabe por quê, irmão? Para que os lábios de Isaías sejam um lábio puro para profetizar a palavra de Deus, para falar de Jesus, falar daquilo que Deus quer que ele fale, e não estar xingando os outros com palavrão, com mentira, falando da vida dos outros, de porta em porta, falando da vida de um, falando da vida de outro, fofocando. Quando você vê essas pessoas fofoqueiras chegar na sua porta, na sua casa, irmão, falando da vida do irmão, falando da vida da irmã, falando do pastor da igreja, manda andar, irmão, sair da tua casa, que essas pessoas não é pessoas que vêm enviada por Deus para te abençoar, para te ajudar, não. Vem querer derrubar você, querer fazer você mentir. Por isso que a palavra de Deus diz que da boca de Jesus nunca saiu engano, irmão, nunca saiu nenhum engano, porque Jesus era puro, era Deus, e ele purificou purificou você, colocou o Espírito Santo dentro da nossa boca, da nossa vida, para a gente falar dele, falar da palavra dele, engrandecer o nome dele, honrar ele no lugar que a gente chega, as pessoas se espelhar em você e ver que Deus é na tua vida pelo teu comportamento, pela tua postura e pela a maneira que você fala, pela maneira que você faz as coisas, amém? Então é isso que Deus quer que você faça, irmão. A gente não somos santos, não, a gente somos separados do pecado, do mundo, das coisas do mundo. Deus separou a gente para a gente não se envolver mais com as coisas do pecado, tá mas se envolver com as coisas de Deus, se envolver com aquilo que é lícito a gente estar envolvido, com o nosso trabalho do dia a dia, com a nossa família, resolvendo nossas coisas, aonde você vai no médico, em qualquer lugar que você vai, você glorifica o nome de Deus na sua vida. Mas tem gente que aonde chega, irmão, está na roda dos escarnecedores, metendo o pau na vida dos outros, falando de um, falando de outro, falando disso, falando daquilo. Irmão, ninguém não veio para julgar ninguém, irmão. Jesus não chamou a gente para julgar ninguém, mas para abençoar, para falar da palavra dele, tá entendendo? Tirar aquelas pessoas do pecado, da prostituição, libertar os que estão cativos e salvar aqueles que têm que ser salvos por reino de Deus, tá entendendo? Então, Deus nos encheu do Espírito Santo, deu dom da palavra para isso, não foi para a gente estar escarnecendo da vida de ninguém. A gente tem que orar, a palavra de Deus diz que a gente tem que abençoar os nossos inimigos e não amaldiçoar. Até aqueles que nos perseguem, a gente tem que abençoar eles. Temos que orar por ele para Deus ter misericórdia dele, compaixão da vida dele, venha libertar ele também, tirar ele daquela vida que ele está vivendo ali. Porque é um ser humano igual a mim, igual a você. O que muda é que ele está no pecado e o inimigo está se aproveitando da vida dele para fazer maldade, para fazer coisa errada. Mas a gente não tem que julgar, tem que orar por ele, interceder pela vida dele, para que Deus um dia venha dar uma oportunidade e ele saia daquela vida que ele está vivendo de destruição. Que nós não era melhor e nunca fomos melhor do que ele, nem do que ninguém. O melhor é Deus na nossa vida. Quando a gente está com Jesus, a gente são melhor, são pessoas que ajudamos outras pessoas, que oramos, que intercedemos por vida de outras pessoas, porque esse bem vem de Deus para o nosso coração,
para a gente transmitir para as pessoas. Não é de nós, não, que o ser humano, em si mesmo, ele não é bom, ele é ruim, ele é mau, tá entendendo? Mas quando Deus transforma o homem, quando Deus salva o homem, liberta o homem e coloca nele o Espírito Santo dele, ele muda de atitude. Como Pedro mudou de atitude quando foi cheio do Espírito Santo ali em Jerusalém. Porque Pedro, quando estava como um homem normal, Pedro queria cortar a orelha dos outros, queria meter a espada nos outros, e Jesus dizia, não é assim, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro também é ferido, tá entendendo? Então a gente muda, irmão, quando Deus faz a gente nascer de novo, da água e do Espírito. Ele faz de nós uma nova criatura, faz de nós uma pessoa melhor para servir a Ele e glorificar o nome dEle em qualquer lugar que a gente for, amém? Aí diz assim, ó, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dá frutos bons, tá entendendo? Se você é uma árvore que Deus plantou para dar fruto bom, não tem como sair maldade de você, irmão. Você não pode orar pela uma pessoa e depois estar amaldiçoando ela. Você não pode apresentar uma vida a Deus e depois estar derrubando, dizer que ela não tem jeito, que ela vai morrer, que ela vai para o inferno, porque você não pode fazer isso. Você tem que orar, botar na mão de Deus e descansar, porque Deus é quem fala. Você só tem o dever de orar e de falar a palavra de Deus para aquela pessoa. Quem vai fazer a obra na vida dela é Deus. Que a gente não pode fazer nada, a gente só tem que fazer o que Deus manda a gente fazer. Então, uma árvore boa não pode dar fruto mau, irmão. Uma árvore ruim, tá entendendo? Não pode dar fruto bom. Isso é a palavra de Deus. Um pé de abacate não pode dar espinho, veneno. Ele só dá abacate bom para as pessoas comer e ficar bem. Um pé de manga só dá manga, porque ela é um pé de manga. Tá entendendo, irmão? Um pé de espinho só produz espinho. Um pé de erva daninha só produz erva daninha. Então não confunda as coisas, não. Observe quem é as pessoas que vêm até você vestido de ovelha, mas na verdade mesmo é um verdadeiro lobo. Tá entendendo? Então a gente tem que vigiar, ter prudência com essas coisas. Deus quer que a gente tenha prudência. Vai dizer assim, ó, toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei, tá entendendo, irmão? Veja se o fruto das pessoas que vem até você é um fruto bom. Veja o dia a dia dessas pessoas, na empresa onde ela trabalha, no lugar que ela vai, no lugar que ela vive, se ela tem um bom testemunho de um cristão, se ela dá fruto bom, se ela vive falando da palavra de Deus, ou ela vive em roda de escarnecedor falando da vida dos outros, metendo pau nenhum, metendo pau de noite, e quando chega de noite, chega dentro de um terno na igreja para querer pregar a palavra de Deus, falar de Jesus. Para quê? Falar o quê de Deus? Uma árvore dessa não pode dar bom fruto, irmão. Eu não estou aqui acusando ninguém. Eu estou falando da palavra de Deus, que as pessoas que se vestem de ovelha, mas na verdade são um verdadeiro lobo. Então tome cuidado. Que Deus te abençoe. Abra seus olhos, porque Deus te ama. Jesus quer te abençoar, quer te proteger, quer te livrar de todas essas coisas que vêm de encontro à tua vida. Então, recebe a palavra de Deus com alegria, porque essa palavra que está sendo pregada aqui nessa manhã está dentro da Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. E analise se é de Deus ou se não é, amém? Que Deus te abençoe, tenha um bom dia e eu quero terminar esse vídeo orando pela tua vida e pela tua família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, toma a vida desse homem, Pai, que parou para escutar essa palavra. Abençoa eles, meu Deus, guarda ele, Pai, livre e protege ele de tudo quanto for de ruim. É o que eu te peço por essa família, Pai, pela empresa desse homem, pelo comércio dele, o restaurante dele, a oficina mecânica dele, serralharia, Pai. Todo o comércio dele, Pai, seja abençoado para a honra e glória do teu santo nome. Protege ele, Pai, e livra dos lobos, Pai. Daqueles, meu Deus, que vêm com o intuito, meu Deus, de derrubar, de destruir a vida desse homem e dessa mulher. Não deixa que elas caiam nessa armadilha, não, Pai. Nem ela, nem a família dela, e nada que é dela, Pai, venha a ser tocado. É o que eu te peço nessa manhã e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.